como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, se protegendo e estudando, que é muito importante. Então, antes de iniciarmos nossa aula de hoje, eu tenho um recadinho de uma pessoa muito especial para vocês. Então, a professora quer dar um recadinho para vocês. Fiquem ligadinhos aí, viu? Voltamos já já com nossa aula de geografia. Olá, espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! Olá, vamos dar continuidade, né, à nossa aula de geografia. E aí o tema de hoje, Europa, Economia e População. Então podem abrir o livro de vocês na página 90. E aí vocês observem, né, que a partir de agora eu estou colocando as mesmas imagens do livro de vocês aqui, né, no nosso vídeo, para ficar mais fácil, né, com que vocês acompanhem todo o material. Então vamos lá. Como eu falei, deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto. Europa, Economia e População. Embora o continente europeu seja conhecido pelos seus índices econômicos e sociais elevados, existem grandes diferenças entre países que o constituem. Há países que se destacam economicamente no continente e possuem projeção e peso em decisões internacionais relacionadas à política, economia e meio ambiente, como a Alemanha, né, Reino Unido e a França. Atualmente, a Alemanha é a maior economia da Europa e uma das maiores do mundo. Então, nós vamos observar, né, falando sobre a economia aí da Europa, né, essas questões financeiras desses países. Também há países com economias menos destacadas em relação aos citados anteriormente, com alto índice de desenvolvimento humano, como a Noruega, Dinamarca e Suécia. Então, por outro lado, há os países com economias menos dinâmicas e mais frágeis, como Portugal, Espanha e Grécia, que apresentam uma indústria menos desenvolvida e forte presença da agricultura na economia. Neles, o setor de serviços cresceu devido ao turismo, atividade que se tornou importante para a economia desse país. Então, aqui é a introdução, né, do nosso capítulo 6, e vocês vão observar, né, a Europa, né, toda essa diversidade econômica, cultural, né, que é existente no continente europeu. Vamos que vamos. Então, a população europeia concentra-se nas grandes cidades, em áreas mais urbanizadas do continente. Então, de maneira geral, ela vem apresentando baixo crescimento nas últimas décadas, o que leva a um crescimento vegetativo negativo. Então, a população, né, do continente europeu, as mulheres, elas estão reduzindo essa quantidade de filhos. Olhem a imagem. O continente europeu ele recebe milhões de turistas todos os anos. Apesar do turismo ser considerado uma importante fonte de renda para o setor terciário de vários países, tem se observado um aumento no número de casos de intolerância com visitantes estrangeiros. Então, o turismo lá é muito forte, mas eles estão observando que já está existindo muita intolerância, né, é o preconceito, né, com as pessoas, com os visitantes, né, que vêm de outros países, os chamados estrangeiros. Aqui, a agricultura, a pecuária e a pesca. Então, diante, né, da situação econômica na Europa, o uso intensivo de tecnologia e a contínua inovação dos processos permite a otimização de recursos e leva à redução do número de trabalhadores no campo e um elevado índice de produtividade. Então, como vocês sabem, a intensa introdução de recursos tecnológicos acaba reduzindo, né, essa mão de obra. Então, a máquina começa a substituir a mão de obra das pessoas. Então, isso tem esse ponto negativo.
A evolução é bom, a modernização é bom, sim, tudo bem. A introdução de máquinas é bom para quem é o proprietário, mas para aquele funcionário que trabalhava ali, né, tinha aquele emprego dele, e acaba ele perdendo o emprego porque a máquina ela substitui o trabalho dele. Então, acaba tendo uma redução drástica de trabalhadores e eleva a produtividade, né? Porque a máquina ela desenvolve o trabalho em questões de horas. Né? Passa um trator para a terra, a máquina vai lá e faz aquele serviço rapidinho. Vocês imaginam se fosse necessário ainda utilizar a mão de obra, aquelas técnicas antigas, que era na enxada, né? Fazendo a limpeza ali. Então, hoje a máquina vai lá e faz. Né? Então, para quem é o proprietário das terras, dos terrenos, isso é muito bom, porque vai reduzir. Não precisa pagar aquele monte de funcionário para fazer aquele serviço. Então, ele vai reduzir esse custo aí, esse financeiro. E vai elevar a produção, né, porque a máquina ela vai resolver em um tempo menor. A agricultura europeia, em geral, é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização dos seus processos. A maior parte da produção agrícola é consumida no próprio continente. Então, o que eles produzem lá é consumido lá mesmo no continente europeu. Então, aqui nós temos uma imagem, né, essa parte da agropecuária, criação, agropecuária, né, criação nômade de gado, criação extensiva de gado, criação intensiva de gado, agricultura associada à criação de gado, agricultura comercial de cereais, agricultura mediterrânea, áreas não utilizadas pela agropecuária. Então, no norte do continente, vocês observam aí o que? A pecuária bovina e suína recebe destaque na produção intensiva para atender a demanda de carne e leite da população. A pesca também é muito importante para a economia europeia. Nessa atividade destaca-se Rússia, Noruega, Islândia, Portugal e Espanha. Então, aqui, né, quando vocês forem interpretar um mapa, vocês olham o quê? A legenda para fazer essa localização. Então, a criação de gado, pastoreiro, qual é a cor? O verde, lá no norte. Né? Criação, agricultura associada à criação do gado. Esse laranjinha aí, olha, aí na parte centralizada aí do continente. Agricultura mediterrânea, aí vocês pegam aí na parte sul, aí na parte da Itália. Então, observa e interpreta um mapa quando vocês observam, primeiramente, o título, Europa Agropecuária 2010. Depois, vocês vão olhar o que? A legenda, para fazer depois essa localização. Indústria. Então, o continente europeu ele é pioneiro, né, na Revolução Industrial. Ele mantém um papel de destaque no setor. Então, antes da Revolução, como era a produção industrial? Então, antes da Revolução, o trabalho era feito manual, né? Era considerado artesanal. Então, ia fazendo ali, olha, tudo manual, cortava, costurava manualmente. Depois da Revolução Industrial, observe a imagem. Né? Aí já a introdução de muita máquina, né, no meio da produção, facilitando muito. E aí vocês observam que reduz drasticamente a quantidade de pessoas na fábrica. Olha, observe, antes da Revolução, né, a quantidade de pessoas que viviam trabalhando para tentar produzir algum produto. Depois da Revolução Industrial, e aí vocês observam que tem, né, funcionários sim, mas eles estão ali para manusear a máquina. Quem vai fazer a maior parte da produção é a máquina. Então, a Europa Oriental, embora menos desenvolvida, passa por uma reestruturação que tem contribuído para que a indústria europeia seja uma das mais desenvolvidas do mundo. Aqui nós temos, né, algumas imagens de indústrias, né, muito conceituadas e muito reconhecidas. Né? Aí que eu coloquei a Alemanha, né, os países que elas estão localizadas, suas matrizes, mas que existem muitas filiais, né, aí em todo o mundo. A França, Citroën na França. E aí outros setores, né, os setores de serviço. Aí nós vamos ver agora
é o setor terciário, né? O setor de serviço europeu gera mais de 50% da riqueza do continente e abriga a maior parte da população economicamente ativa. Então, o setor terciário, que é o quê? Comércio e serviços. Então, o comércio, as principais relações comerciais do continente são realizadas com os países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Japão. O comércio contribui para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como os transportes e serviços bancários. O turismo. A Europa é o principal mercado turístico mundial, responsável por metade da renda gerada pela atividade no mundo. Os principais polos de atração turística são França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. Então, vocês observam que, né, o setor comercial, né, tem um desenvolvimento muito grande. Existe toda uma relação, principalmente com os países bastante desenvolvidos, que são Estados Unidos e Japão, então tem toda uma relação aí econômica, e o turismo também no continente europeu é muito forte. Ele coloca como alguns exemplos França, Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. E aqui, né, nós temos alguns pontos turísticos na Grécia, na França, que chama a atenção das pessoas para estarem conhecendo, para estar desenvolvendo essa atividade que gera muita renda para os países. Na Itália, né, Veneza, na Itália, então gera muita renda, a economia melhora bastante, porque os turistas, quando eles, né, fazem esse deslocamento para conhecer aquele determinado local, eles vão para gastar. Então, eles vão deixar os seus dinheirinhos, né, lá naquele país que eles têm como intuito de conhecer, né, de saborear, né, toda a culinária, então comprar, então vão deixar o dinheirinho lá, né, nas suas viagens. Nível de desenvolvimento diferenciado. O continente europeu, como um todo, apresenta elevado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico e contrastes entre os diferentes países e regiões, em consequência das suas características históricas, políticas e econômicas. Há países com indústrias modernas, agricultura mecanizada e produtiva e prestação de serviço muito eficiente, como Reino Unido, França, Alemanha, Itália. Há outros com menor desenvolvimento econômico industrial e uma agricultura menos produtiva, né, como Portugal e Grécia. E ainda alguns com fraca industrialização e agricultura muito tradicional, como Romênia e Albânia. Então, vocês observam que existe, né, um nível aí bastante diferenciado, né, um nível econômico e um nível tecnológico entre alguns países do continente europeu. Então, tem países que têm agricultura, que têm uma indústria altamente produtiva, que tem uma agricultura totalmente mecanizada, que já tem outros países que já têm uma agricultura mais tradicional, como Romênia e Albânia. Então, existe toda essa diferença, né, no nível de desenvolvimento econômico e tecnológico nos países da Europa. Quando nós pensamos em continente europeu, nós pensamos que os países vão ser todos desenvolvidos, vão estar todos no mesmo patamar, mas não. Vocês observam aí, né, que existem alguns países que são mais produtivos que outros. A indústria no Reino Unido. No atual espaço produtivo do Reino Unido, convive a tradição industrial, representada pelos setores de base e setores modernos. Grandes indústrias têxteis, o Reino Unido tem uma tradição manufatureira e têxtil que remonta à Idade Média. Nos últimos tempos, em virtude do reduzido custo de mão de obra nos países asiáticos, as indústrias têm transferido suas plantas manufatureiras para os países de Extremo Oriente. E a siderúrgica, a atividade siderúrgica, obteve êxito em razão de grande quantidade de carvão e minério de ferro encontrado no país. Então, aqui existe, né, tradição, uma tradição histórica aí na produção industrial. A indústria têxtil, né, tem toda uma questão de tradição na sua produção, e a siderúrgica tem a questão, né, do carvão e minério de ferro que foi encontrado no seu território.
Então, isso eles conseguiram bastante êxito, né, nas suas produções. E aqui nós temos a indústria de transformação. Com o sucesso da siderúrgica de base, as indústrias eletromecânica, de construção naval e automobilística, aeronáutica e máquinas têxteis também puderam se destacar na economia do país. Alguns setores da indústria britânica desenvolveram-se em um período mais recente, já no final do século passado. A partir da década de 70, a indústria e o comércio incorporaram novos aparatos técnicos, modernizando alguns setores, como a indústria petroquímica, eletromecânica e alimentícia. Então, observem o mapa aqui ao lado. Então, o mapa aí do Reino Unido, né, falando sobre indústria. Observe essas regiões de laranja, né, são as regiões industriais. Então, principais indústrias: siderúrgica, metalúrgica, naval, automobilística, química, têxtil, eletroeletrônica, indústria de ponta. Então, vocês observam a diversidade industrial, né, existente aí no território europeu e aí, como um exemplo, Reino Unido. Então, vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula, nós estamos aqui na página 93. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, certo? Será a partir da página 94. E aí vocês se cuidem, fiquem em casa, façam todas as atividades direitinho, continuem curtindo, compartilhando, comentando no vídeo, deixe seu nome, né, o nome da sua escola, que eu estou sempre acompanhando, né, e vendo quem é que está participando, certo? E aí estou também passando para o pessoal das escolas. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp, mandar um e-mail para mim, né? E não esqueçam de responder a atividade que está aí na descrição do vídeo, né? Então, continue compartilhando, comentando. Forte abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus e estudem muito. Tchau, tchau, até a próxima!